E aí, pessoal, vamos então agora aprender a posição relativa entre duas circunferências, beleza? Para isso, nós vamos ter o seguinte, ó. Você vai ter que fazer a seguinte coisa. Você vai ter que ter a diferença, porque é o seguinte, as duas circunferências, elas têm os seus centros e os seus raios. Então eu tenho a circunferência 1, que vai ter o x do centro 1, y do centro 1 e o raio 1. A circunferência 2 vai ter o x do centro 2 e o y do centro 2. E vai ter raio 2. Beleza? Beleza. O que você vai fazer? Você vai fazer a diferença e a soma dos raios. Você vai ter que ter os raios, você vai ter que ter os centros. E aí você vai fazer a distância entre... Esse aqui é o centro 1, centro 2. Você vai fazer a diferença, vai fazer a distância entre o centro 1 para o centro 2. Ou seja, distância de 2 pontos. E vai comparar com algumas coisas que a gente vai fazer aqui dos raios. E aí você vai notar o seguinte, ó. Você tem a diferença dos raios. Raio 2 menos raio 1. Aí você faz sempre o maior menos menor, por favor, tá? Então, aqui a gente tem a diferença deles. A gente tem também... A gente vai ter aqui 0, a diferença dos raios. Aí sempre o maior menos menor, né? Então, eu vou até pôr em módulo. Vai ter a soma dos raios. Tá? Nós temos essas três possibilidades. Pode estar aqui, igual a 0, entre a diferença e a soma dos raios. Se a distância dos centros, aí a gente está falando aqui da distância dos centros, tá? Se a distância dos centros der 0, é porque as circunferências são concêntricas. Tá? Concêntricas. O que é concêntricas? Elas têm o mesmo centro. Isso aqui seria concêntricas. Isso são concêntricas. Se o valor da distância dos centros der igual à diferença dos raios, elas são tangentes interiores. O que são tangentes interiores? Eu tenho uma aqui e a outra tá aqui assim. Tá? Isso são tangentes interiores. Tá? Se a soma das duas, aliás, a distância dos centros, der igual à soma dos raios, elas vão ser tangentes exteriores. O que são tangentes exteriores? É isso aqui, ó. Tangentes exteriores, elas são assim. Se a distância for maior, tiver aqui, ó, maior que a soma dos raios, elas vão ser externas. Externas é uma aqui, a outra aqui. Então, a distância é maior que esses dois aqui. Se por um acaso a distância estiver entre a diferença e a soma, elas vão ser secantes. O que é secantes? Uma aqui, a outra assim. Tá? Então, se a distância dos centros for entre a diferença dos raios, o modo da diferença e a soma dos raios, tiver entre, por exemplo, a distância deu 5, a diferença dos raios é 2 e a soma dos raios é 12, então a distância está entre 2 e 12, então as circunferências são secantes. E caso a distância dos centros for entre 0 e a diferença, elas vão ser... Deixa eu botar o concêntricas para cá. Concêntricas. Elas vão ser internas. Deixa eu botar mais para cá. Internas. O que são internas? Eu tenho uma aqui e a outra está aqui. A diferença de internas para tangente interna é que na interna uma não encosta na outra, mas uma está completamente dentro da outra. Então eu tenho essas possibilidades. Se a distância dos centros der 0, você fez a distância do centro de uma até o centro da outra, deu igual a 0, elas são concêntricas. Deu entre 0 e a diferença dos raios, elas são internas. Deu igual a diferença dos raios, elas são tangentes interiores. Deu entre a diferença dos raios e a soma, elas são secantes.
Então, deu igual a soma dos raios das tangentes exteriores e deu maior que a soma dos raios à distância. Elas vão ser externas. Então, imagina o seguinte exemplo. Eu tenho a circunferência x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 4. E a circunferência x mais 1 ao quadrado mais y mais 2 mais 1 ao quadrado igual a, vamos pôr igual a 9, tá? Então, olha o que acontece. O que você vai fazer? Você vai pegar e definir o centro e o raio de cada uma delas. Então, o centro aqui é 2 e menos 3. E o raio dela? Cuidado, o raio é raiz de 4 aqui. O raio vai ser 2. Para a outra também é a mesma coisa. Menos 1 e menos 1. E o raio dela, 3. Você vai fazer a distância dos dois centros. A distância dos centros. Vai ficar raiz de 2 menos menos 1. Vai ficar 3 ao quadrado, mais menos 3 menos 1 vai ficar menos 2, fica menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar raiz de 9 mais 4, raiz de 13. Beleza. De novo, raiz de 3 aparecendo para a gente. Você vai ver aqui, ó, 0, a diferença dos raios. Você faz 0, a diferença dos raios deu 1, a soma dos raios deu 5. Então, olha só. Se a distância dos centros tivesse dado 0, elas seriam concêntricas. Se a distância entre elas tivesse dado entre 0 e 1, elas seriam interiores. Se a distância tivesse dado 1, elas seriam tangentes interiores. Se a distância tivesse dado entre 1 e 5, elas seriam secantes. Se a distância tiver dado, né? A gente ainda não viu quanto que deu, tendo noção do valor. Se tivesse dado 5, elas seriam tangentes externas. Se a distância der maior que 5, elas seriam externas. Bom, raiz de 13, como a gente já tinha visto, raiz de 13 está entre raiz de 9 e raiz de 16. Então, o raiz de 13, ele está entre 3 e 4. Então, ele é 3, alguma coisa. 3, alguma coisa. O 3, alguma coisa está onde? Onde que está o 3, alguma coisa? O 3, alguma coisa está entre 1 e 5. Então, se está entre 1 e 5, essas duas circunferências são secantes. Então, você põe 0, a diferença, módulo da diferença, a soma, e tem essa sequência. Concêntricas, interiores, tangente interior, secante, tangente exterior, tangente externa e externa. Externa, tá? Então, essas duas circunferências, se você desenhar as duas, elas vão ser assim, as duas circunferências. Elas vão ser secantes, vão se tocar duas vezes. Beleza? Então, é isso que eu preciso de você em circunferência. Beleza? Vamos lá, então? Vamos para exercícios? Vamos lá, então. Se C, A, B e R são, respectivamente, o centro e o raio da circunferência de equação tal, o valor de A mais B mais R é... Bom, gente, aqui ele deu a reduzida e quer simplesmente o centro e o raio. O centro dessa equação, troca aqui o x, fica 2, troca aqui o sinal do y, aqui fica menos 1, e o raio vai ser a raiz desse cara aqui, que é 16. Então, o centro é 2 e menos 1, e o raio vale 4. Então, o A é 2, o B é o x, é o y do centro, vale menos 1, e o R vale 4. Então, fica 4 mais 2, 6, menos 1, 5. Essa é a nossa resposta. Então, vejam, era uma questão que só era saber achar o centro e o raio de uma equação reduzida ainda, né, que é mais simples do que da geral, né? Então, vamos seguindo. Bom, gente, nessa questão aqui, ele pede para você relacionar os pontos em relação à circunferência. Então, a primeira coisa, gente, sempre de uma circunferência, é achar o centro e o raio dela. Sempre acha o centro e o raio dela. Então, é x2, eu vou organizar aqui quem tem x primeiro, depois quem tem y, depois sem x e sem y. Vou colocar na forma reduzida agora.
lembrar que o x eu vou dividir por 2, então vai ficar menos 3 dividido por 2 dá menos 1,5. O y não tem ninguém com y, então aqui é zero, né? Então isso aqui ficou x menos 1,5 ao quadrado mais o y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, o centro dessa circunferência é o 1,5 e o y 0, né? 1,5 e 0. E para achar o raio, eu sei que o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado tem que ser igual, menos o raio ao quadrado tem que ser igual ao termo independente, que no caso aqui da geral era menos 4. Estão lembrados disso? Então, o x ao quadrado vai ser 1,5 ao quadrado, vai dar 2,25, mais o y ao quadrado é 0, menos o raio ao quadrado é igual ao termo independente, que é menos 4. Fazendo aqui a resolução, 2,25 mais 4 é igual ao raio ao quadrado, isso aqui dá 6,25, é igual ao raio ao quadrado, o raio vai ser raiz de 6,25, que é 2,5. Então, o raio dessa circunferência é 2,5. Eu vou fazer a distância do centro até o ponto. Vou fazer do centro até o ponto B. Então, a distância do centro, qual que é o centro? 1,5 e 0. A distância do centro até o ponto B, aí faz a distância de pontos, né? Faz o x de um menos o x do outro, ou seja, 1,5 menos 1, vai ficar 0,5 ao quadrado. Faz o y de um menos o y do outro, então 2 menos 0 dá 2 ao quadrado. A distância do ponto B vai ser 0,5 ao quadrado, 0,25, mais 4 dá 4,25. 4,25, tá vendo aqui? Na hora que eu fui fazer o raio na verdade aqui, ó, só para você ter uma... Olha só que interessante. Ficou raiz de 6,25. Então, o raio é raiz de 6,25. Se esse cara é raiz de 4,25, ele vai ser menor que o raio, né? A distância do ponto C, a gente vai fazer aqui, ó, do C até o centro. Gente, aqui é o centro, tá? Vamos chamar o centro aqui, ao invés de C, vamos chamar de O, tá? Para não confundir com esse ponto C aqui. Então, a distância do C até o ponto O, então 1,5 menos 0 dá 1,5, então fica 1,5 ao quadrado, 0 menos 1 vai dar mais 1 ao quadrado. A distância do centro até o ponto C ficou 1,25 ao quadrado dá 2,25, mais 1 dá 3,25. E isso também deu menor que o raio. Como os dois valores das distâncias deram menor que o raio, os dois pontos são interiores à circunferência, beleza? Questãozinha interessante para a gente relembrar isso, beleza? Dada a circunferência tal, o centro é tal e o raio é tal. B mais C mais D, B mais C mais D mais K é igual a. Então, ele deu o centro e o raio e que é a forma geral, né? Então, a gente sabe que aqui é x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, ou seja, raiz de 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado é 3. Fazendo aqui, quadrado de x menos 1, porque eu quero a forma geral, né? Mais o quadrado disso aqui vai ficar y2 mais 6y mais 9 igual a 3. Então, fica x2 menos 2x. Vou colocar na ordem que ele colocou, tá? Ele colocou primeiro x2, depois ele colocou o y2. Então, aqui é y2 menos 2x mais 6y. Aqui é 1 mais 9, 10. O 3 passa negativo. 10 menos 3 vai dar mais 7. Então, olha, o b é o coeficiente do y2. Então, o b ele vale 1. O c é o coeficiente do x. Então, o c vale menos 2. O d é o coeficiente do y, que vale 6. E o k é o coeficiente do termo independente aqui, é o termo independente que vale 7. Ele quer a soma de todo mundo, então 1 menos 2 dá menos 1, mais 6 dá mais 5, mais 7 dá 12. Essa é a nossa resposta, somando todo mundo aqui. Então, era simplesmente achar a forma geral da equação de circunferência, beleza? Para que a reta de equação tal seja tangente à circunferência. Gente, essa circunferência já está na forma reduzida. O centro dela é o 0 e 0, porque não tem ninguém aqui com x, ninguém aqui com y, e o raio dela é raiz de 4, o raio dela vale 2. Para ela ser tangente, a distância da reta ao centro
tem que ser igual ao raio. Se fosse menor que o raio, a distância seria secante. Se for igual ao raio, é tangente. Se for maior que o raio, é externa. Então, eu vou fazer a distância da reta ao ponto. A reta, inclusive, tem que estar na forma geral. Então, eu vou pegar aqui, ó, a raiz de 3x. O y vai vir para cá, menos y, mais n igual a zero. Agora está na forma geral. Eu vou fazer a distância do ponto, que é o centro, à reta. Então, a x0 mais by0 mais c sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, a distância ela tem que ser igual ao raio, então a gente já sabe que a distância tem que ser 2. Então, vou colocar aqui 2. É igual a módulo de a. Quem é o a? É o coeficiente do x, então fica raiz de 3 vezes o x0, que é 0, mais o b. Quem é o b? É o coeficiente do y, é menos 1, então fica menos 1 vezes o y0. Quem é o y0? É o y do centro, que é 0, mais o c dessa aqui é n, sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. No caso, já vamos substituir. O a é raiz de 3, então fica raiz de 3 ao quadrado, que dá 3, mais o b ao quadrado. O b é menos 1 ao quadrado dá 1. Então, isso aqui ficou 2, é igual isso aqui, ó, módulo, raiz de 3 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 0 é 0, mais n, então ficou módulo de n, sobre raiz de 3 mais 1, raiz de 4. Então, fica 2, o raiz de 4 é 2, passa multiplicando. Então, fica 2 é igual a módulo de n. 2 vezes 2 é igual a módulo de n. Então, 4 é igual a módulo de n. Então, n pode ser mais ou menos 4, né? O módulo de n é igual a 4, o n pode ser 4 ou menos 4. Questão muito interessante. Falou de distância de ponto, de distância, relação entre reta e circunferência. A gente já tinha feito um de ponto e circunferência, agora fizemos um de reta e circunferência. Lembra que você tem que jogar a equação na forma, a equação da reta da forma geral, né? Para fazer aqui. Questãozinha bacana de fazer, né? Vamos seguindo. Se a distância de uma reta, t, e o centro da circunferência é raiz de 17, então t e a circunferência são. Gente, a distância da circunferência à reta foi raiz de 17. Então, raiz de 17, reparei, o raio dela é raiz de 16. Como a distância, ele já deu tudo aqui para você. Aqui é só saber a teoria. Se a distância é maior que o raio, né, que é o caso, a distância é maior que o raio, que é 16, a distância é raiz de 17, que é maior que o raio, que é raiz de 16. Então, essa reta, aqui ela tem a circunferência, a distância do centro, né, até a reta é maior que o raio, então essa reta é exterior à circunferência. Se fosse igual ao raio, seria tangente, se fosse menor que o raio, seria secante, tá? Beleza? Não tem interiores em relação à reta e circunferência, não. São essas três opções. A distância menor que o raio, a distância igual ao raio, a distância maior que o raio. Aqui ele já deu a distância, a gente nem precisou calcular como a gente fez no exercício anterior. Beleza? Nós estamos com o tempo, né? Se uma circunferência tem centro 0 e 1 e raio 1, tem a equação, então essas circunferências são. Então agora a gente tem um exercício agora que eu vou relacionar duas circunferências. Então, para eu relacionar as duas, eu tenho que ter o centro das duas. Então, o centro da primeira eu tenho que é 1 e 0. E o raio dela é 1. A outra, ele não deu o centro e o raio. Ele deu a forma geral para você se virar, achar o centro e o raio dela, para depois fazer o que você precisa fazer. Então, aqui, ó, x2. Já vou organizar x, quem tem x primeiro, quem tem y depois. Vê se você já está aprendendo isso aqui, hein? De transformar da geral para reduzida. Organizei quem tem x primeiro para fazer para reduzida. Divide o coeficiente do x aqui por 2, fica menos 1. Divide o coeficiente do y por 2, aqui fica menos 4. Então, aqui eu já tenho o centro da outra circunferência. O centro dela vai ser, troca o sinal aqui, fica 1. Troca o sinal aqui, fica 4. Falta o raio dessa aqui. Então, a gente sabe que o x do centro ao quadrado mais o y do centro dela ao quadrado, menos o raio ao quadrado, é igual ao termo independente, que aqui no caso era o mais 8. Então, o x do centro ao quadrado é menos 1 ao quadrado dá 1.
O menos 4 ao quadrado é 16, menos o raio ao quadrado é igual ao mais 8. Resolvendo isso aqui, fica 17, o 8 passa a menos 8. Então, 17 menos 8 dá 9, é igual ao raio ao quadrado. O raio dela deu 3. Então, o raio da outra deu 3. Agora, eu faço a distância dos centros. Né? Esse é o passo a passo. Distância dos centros. A distância aqui é 1 menos 1. Aqui, tá vendo? Os dois têm o mesmo x. Se os dois têm o mesmo x, a distância vai ser a variação do y, que é 4, né? Mas se quiser fazer aqui, vai dar isso aqui, ó. 1 menos 1 dá 0 ao quadrado, mais 4 menos 0, 4 ao quadrado. A distância dos centros vai dar raiz de 16, que é 4. Tá vendo? Quando o x ou o y de dois pontos é igual, a distância vai ser a diferença, um módulo da diferença entre aquele que não é igual. Tá? Pensa no que eu falei e anota isso aí, que isso é interessante. Então, eu tenho aqui, ó, 0, lembra do macetezinho? 0, diferença dos raios, então 3 menos 1, 2, soma dos raios, 3 mais 1, 4. Se der 0, elas são concêntricas, cêntricas. Se der entre 0 e 2, elas vão ser interiores. Se der 2, elas são tangentes internas. Se der entre 2 e 4, elas são secantes. Se der 4, elas são tangentes externas. E se der maior que 4, elas vão ser externas. Como a distância dos centros deu 4, deu exatamente 4, então elas são tangentes externas. Então, você acha os centros, acha os raios, faz a distância entre os centros, e aí lembrar dessa regrinha aqui. Se der 0, concêntricas. Se der entre 0 e a diferença dos raios, o módulo da diferença dos raios, elas são interiores. Se der igual a diferença dos raios, elas vão ser tangentes internas. Se der entre a diferença e a soma dos raios, vão ser secantes. Se der igual a soma dos raios, vai ser tangente externa. E se der maior que a soma dos raios, elas vão ser externas. Beleza? Então, é isso que a gente tinha que ver para essa questão aí. Então, já vimos uma questão com ponto, distância de ponto. Distância não, né? A posição de ponto, circunferência, posição de reta e circunferência. Agora, mais uma de posição entre duas circunferências. Beleza? O ponto tal pertence à circunferência de equação tal. Então, o valor de K é... Gente, olha só. Toda vez que você quiser que ele falar para você que o ponto pertence à circunferência, é só substituir o x e o y do ponto na equação da circunferência e ver o que vai dar, tá? Ver o que ele vai te pedir. Tá? Então, é parecido com aquilo que eu fiz no começo da aula de circunferência, que ele dava o x e eu achava o y. Aqui ele já deu o x e o y, eu vou achar o k, que é o que falta. Então, o x aqui é 2, então fica 2 ao quadrado, mais o y, 1 ao quadrado, mais 4 vezes x, menos 6 vezes 1, mais k igual a 0. É só substituir. Então, aqui ficou 4 mais 1, mais 8 menos 6, mais k igual a 0. 4 mais 1, 5, mais 8. Aqui, isso aqui vai dar 2, 5 vai dar 7, mais k igual a 0, k igual a menos 7. Tá? Então, se ele te der um ponto, falar que ele pertence à circunferência, pertence, tem que ser pertence, não pode ser interior, exterior, não. Ele pertence à circunferência, é só jogar o valor de x e y lá na circunferência, beleza? As equações tal, beleza. Então aqui essa questão foi um pouquinho mais fácil que a da especialista, por quê? Porque essa aqui ele já deu na forma reduzida. Então a primeira, o centro dela é menos 1 e 4, e o raio dela é raiz de 64, o raio dela é 8. Essa aqui, o centro dela é 4, e aqui é mais 8, vai ficar menos 8, e o raio dela é raiz de 25, o raio é 5. Vou fazer a distância dos centros, vai ser 4 menos menos 1 vai dar 5, 5 ao quadrado, 4 menos menos 8 vai dar 12, então é 12 ao quadrado, a distância dos centros, 25 mais 12, 169, a distância dos centros deu 13. Então eu tenho a distância dos centros, é aquele esquema, 0, a diferença dos raios, 5 menos 8, 8 menos 5 dá 3. A soma dos raios, 13. Né? Então, se der 0, elas são
concêntricas. Você já decorou aí, né? Se der entre 0 e 3, elas são interiores. Se der 3, elas são tangentes interiores. Se der entre 0 e 13, qualquer número entre 0 e 13, elas são secantes. Se der 13, elas são tangentes externas. E se der qualquer número maior que 13, elas vão ser externas. Então, como a distância do centro deu 13 está aqui, ó. Elas são tangentes exteriores. Beleza? Interiores, sem ponto de interseção, não. Tangentes interiores, secantes exteriores. Olha aí que legal essa questão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quase todas as opções aí, né? Só não colocou concêntricas aqui nas alternativas, né? Beleza, gente? Espero que você esteja aprendendo, hein? Deixa eu ver quantas questões ainda faltam. Gente, tem 30 minutos, tem quase 30 minutos, mas aí eu vou fazer todas e a gente fecha. São só mais 4. Vamos lá. Opa! Dada a equação de circunferência tal, A e B as coordenadas do centro e a medida do raio, identifique a equação geral da circunferência de centro tal e raio tal. Então, aquele da equação de circunferência, nem precisava, a gente já sabe. É x menos o x do centro, o x do centro é 2, então é x menos 2 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 3 ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado, o raio é 5 ao quadrado. Então, isso aqui, resolvendo, x2 menos 4x mais 4, mais y2 menos 6y mais 9, igual a 25. Vou dar uma organizada, x2, ele colocou x2 primeiro, depois y2, depois quem tem x, depois quem tem y, e aqui 4 mais 9, 13, menos 25 dá menos 12, tudo isso igual a zero. Então, x2 mais y2 menos 4x menos 6y menos 12 igual a zero. Essa aqui era a alternativa. Essa aqui é absurda, né? Tem um x vezes y, nunca vai dar x vezes y na equação de circunferência. Aqui não tinha x ao quadrado, tem que ter o x ao quadrado. Aqui não tinha o y ao quadrado, ficava com essa. Essa aqui, o centro dela era 0 e 0. Então, meio que por eliminação, você já chegava na alternativa, né? Bem absurda essa aqui. A resposta era a única mesmo, assim, que tinha uma possibilidade, né? Essa aqui, o centro era 0 e 0. Só pelo centro você já resolvia a equação, né? As posições dos pontos em relação à circunferência são... Então, a circunferência ela tem centro 6 e 2. E o raio dela é 4. Então, eu vou fazer a distância do centro ao ponto A. Vai ficar a raiz de 6 menos 1 vai dar 5 ao quadrado. 7 menos 2 dá 5 ao quadrado. Então, a distância do centro ao ponto A vai ser 25 mais 25, 50. A distância do centro ao ponto A é 5 raiz de 2. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 6 menos 1, 5. 7 menos 2, 5. É isso mesmo, né? Tudo certinho. A distância, então, essa 5 raiz de 2 é 5 vezes 1,4. 5 vezes 1, alguma coisa vai dar maior que 4. Então, esse ponto aqui já é externo. Ele vai ser maior que o raio. A distância do centro ao ponto B. Aqui vai ficar 6 menos 7. 7 menos 6, 1 ao quadrado. Mais 2 menos 1 dá 1 ao quadrado. Então, a distância do C até o B vai dar raiz de 2. Raiz de 2 é menor do que 4, então esse ponto vai ser um ponto interno. Como a distância deu menor que o raio, interno. Se a distância der maior que o raio, externo. Se a distância for igual ao raio, vai ser pertencente. Então, na verdade, esse aqui é externo e interno, né? Letra C. Se A pertence ao conjunto dos pontos do plano cartesiano que distam D do ponto C, x0 e y0, sendo D maior que 2, então, gente, ele está falando o seguinte, o ponto A é um ponto que está sempre a mesma distância do centro. Que ponto que é esse? É um ponto que está na circunferência. Então, a equação da circunferência é x menos x do centro, mais y menos y do centro, que é igual à distância ao quadrado, que no caso é o raio. Isso aqui ele só te pediu de uma forma educada, de uma forma sofisticada, qual que era a fórmula
fórmula, só a fórmula do centro da circunferência. E x menos x do centro mais y menos y do centro ao quadrado igual a distância ao quadrado. Beleza? Seja o ponto C e a reta R tal, representados na figura, o quadrado do raio da circunferência de centro C, então o centro da circunferência é esse ponto, então a gente já sabe que o centro dela é o ponto menos 1 e 1, o quadrado do raio da circunferência de centro C e tangente à reta S, então eu tenho uma circunferência que é tangente aqui e nesse ponto C. Beleza, gente? Com muita boa vontade, isso aqui é uma circunferência, isso aqui está mais para uma elipse do que para uma circunferência, mas vocês têm que ter boa vontade comigo. Essa circunferência aqui, essa coisa horrorosa, é isso aqui. Beleza. Então tá, eu tenho a circunferência aqui, tá, gente? E aí o seguinte, isso aqui, a distância do centro até a reta, então essa distância do centro até a reta vai ser o raio da circunferência. Então, na verdade, isso aqui nem é uma questão de circunferência em si, porque é só a distância do centro à reta, ou seja, a distância de um ponto à reta. E a distância do ponto à reta é módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância, módulo de A, aqui a equação da reta, o A é 1, vezes o x0, é o x do ponto, que é menos 1, mais B, que é menos 1, vezes o y do ponto, que é 1, mais o c, que vale menos 2, dividido pela raiz de a ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, mais b ao quadrado, o b é menos 1, então menos 1 ao quadrado é 1. Então, a distância ficou módulo de menos 1 é menos 1, foi isso? Menos 1, menos 1 é menos 2 sobre raiz de 2. Então, a distância ficou módulo de menos 1, menos 1, menos 2 dá menos 4 sobre raiz de 2. Então, a distância, que no caso é o raio, né? Ficou módulo de, de menos 4 é 4 sobre raiz de 2, racionalizando. A distância ficou 4 raiz de 2 sobre 2, que dá 2 raiz de 2. Então, o raio seria 2 raiz de 2. Ele pediu o quadrado do raio, ou seja, r ao quadrado. Seria o 2 raiz de 2 ao quadrado. O raio ao quadrado seria 2 ao quadrado 4, vezes raiz de 2 ao quadrado 2. O raio seria 8. Essa resposta seria a letra C. Então, na verdade, ele criou o raio da circunferência ao quadrado. Então, para saber o raio, eu fiz a distância do ponto até a reta, né? Distância do ponto até a reta. Espero que vocês já estejam sabendo fazer tranquilamente isso aqui. Então, essa é a matéria de equação de circunferência. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima aula.